Bom dia, queridos irmãos. Que bom estar aqui com vocês de novo. Mais uma oportunidade de ministrar o estudo no domingo pela manhã. E hoje nós estamos trabalhando numa minissérie, dá para tratar assim, pastor? Uma minissérie dentro da nossa série, que é sobre os ofícios de Cristo. O ofício real, o ofício sacerdotal e o ofício profético, né? Semana passada, o pastor Patrick deu a aula sobre o ofício profético e hoje nós vamos falar sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Então, prepare aí a sua ovelha, que nós vamos fazer alguns sacrifícios hoje. Não, mentira, gente. A gente vai estudar um pouco mais a fundo como que funciona o ofício sacerdotal, onde muitos teólogos dizem que é o coração do tríplice ofício de Cristo, que é o real sentido ali, o que dá magnitude para o que Cristo veio fazer por nós. E convido a você, antes da gente ler a nossa pergunta aqui, que direciona a esse estudo, queria convidar você a abrir a palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, te louvamos, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado, Deus, pela devocional aqui ministrada pelo pastor Patrick. Obrigado, Deus, por este estudo, Pai, que não seja simplesmente um apanhado de informações técnicas, teológicas, que tudo que nós formos ouvir aqui, Pai, constranja o nosso coração. E, acima de tudo, que nós reconheçamos cada vez mais quem é Jesus, a fim de que nós o imitemos, Pai, a fim de que nós alegremos o seu coração. Obrigado por tamanha salvação. Obrigado, Deus, por estar aqui com o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança. Obrigado, Deus, por nos dar a sua palavra, Pai, que guia os nossos caminhos. Te louvamos, Pai, que nós não saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas que saiamos daqui te amando mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui uma passagem do livro da carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus é a carta que mais vai falar sobre o ofício sacerdotal de Cristo, né? Se nós formos ler ali a pergunta de número 44 do Catecismo Maior de Westminster, que vai falar sobre isso, né? Como exerce Cristo as funções de sacerdote, as referências para a resposta estão ali exclusivamente na carta aos Hebreus. E eu convido aos irmãos a abrirem ali então e continuarem em Hebreus. Nós vamos ler pelo menos 4 passagens que dão base para a nossa resposta aqui segundo o catecismo. Queria pedir para algum dos irmãos, e o Guilherme vai estar passando o microfone, abrir em Hebreus 9:14, Hebreus 9:28, Hebreus 2:17 e Hebreus 7:25. Quem achou pode levantar a mão, o Guilherme vai estar levando o microfone. Hebreus 9:14, algum dos irmãos pode ler nessa classe, nessa turma agora, por favor. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. 9:28, por favor.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Hebreus 2:17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referente a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E, finalmente, Hebreus 7:25, por favor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Obrigado, Vitor, lá dos nossos bastidores, também participando da aula. Então, queridos, nós vemos nessas referências que dão base para essa resposta do nosso do catecismo, da pergunta 44, e a resposta é a seguinte, a pergunta primeiro, como exerce Cristo as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Nós vemos aqui então nessa resposta pelo menos dois aspectos, que a gente pode identificar quanto ao ofício sacerdotal de Cristo. A gente vê tanto a questão do sumo sacerdócio e do sacrifício propriamente dito, mas também uma outra parte que muitas vezes a gente esquece, a gente não negligencia, não é muito forte falar isso, mas a gente acaba esquecendo, que é a função ali de intercessor. Nós entendemos isso. Cristo ele tem essa função de não apenas ser o sumo sacerdote, o sacrifício, mas também aquele que intercede por nós. Mas fazendo um gancho, conectando a aula passada com essa, eu queria saber dos irmãos, aqui, acho que já foi falado algumas vezes aqui, mas eu queria saber como os irmãos entendem a diferença entre o profeta e o sacerdote. O que tem de diferente entre eles? Seu Elias, por favor. Bom dia. Bom dia. O profeta, ele se preocupa em levar a mensagem para o povo que está sedento por Deus, enquanto que o sacerdote, a preocupação dele é interceder por esse povo que está precisando de Deus também. Então é um pouco diferente, Quando o povo quer falar com Deus, então o sacerdote entra no meio. Então o sacerdote vai ser o intercessor deste povo. Antigamente precisava de fazer o sacrifício, mas agora Cristo fez o sacrifício uma vez só, então é só falar com ele que está falando com Deus. É importante, e não com Maria, porque se quiser falar com Cristo, fala com Maria. Não é assim. Se quiser falar com Deus, fala com Cristo. Fala com Cristo. Um só mediador entre Deus e os homens, não é verdade? É importante isso porque ao longo de toda a Escritura, Jesus ele é apresentado e a teologia reformada reconhece dessa forma, Jesus como sendo o mediador. A gente viu aqui uma das aulas que o mediador é a terceira parte de uma reconciliação. É uma parte que está entre o ofensor e o ofendido, e esse traz a reconciliação entre as duas partes. E é importante isso que o senhor Elias falou, porque a diferença basicamente é que o profeta ele era o representante legal, ele era o representante autorizado de Deus para falar com o povo. Nós vemos ali que ao longo de todo o Antigo Testamento existiram profetas e falaram com o povo das mais diversas formas. Moisés ele é reconhecido no Antigo Testamento como o maior dos profetas, e ali a gente tem uma comunhão e uma comunicação de Deus e o povo, e
onde o profeta Moisés, ele tinha ali algo muito diferenciado. A gente vê ali que ele conversava com Deus face a face, a gente via que ele ali recebeu os mandamentos de Deus ali como nação, né? Ao longo do Antigo Testamento nós vemos também outros profetas, e é importante a gente falar aqui que nem todos os profetas da Bíblia têm cartas na Bíblia, né? Como por exemplo o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Natã, homens de Deus e que tiveram seu momento na história, na sua atuação num momento específico ali na história, e que foram usados por Deus, eram representantes legais da parte de Deus, né? E não em contrapartida, mas do outro lado da via, nós vemos também ali os sacerdotes, né? Era um ofício ali que trabalhava conjuntamente no meio do povo. O sacerdote era aquele que era instituído, levantado por Deus, pela genealogia de Arão, irmão de Moisés, onde existia o sumo sacerdote, que era esse representante, essa linhagem, né? Onde ele não apenas apresentava diariamente, junto com os levitas, né, a tribo de Levi, os pecados diários e as reparações diárias através de sacrifícios do povo, como pelo menos uma vez no ano ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança ali, e ali oferecia então um sacrifício geral, ou um sacrifício anual, né, pastor? Que não tinha ali sua perfeição. Por isso que o autor em Hebreus vai falar lá no capítulo 10 sobre a imperfeição desse sacrifício, porque tinha que acontecer todo ano, e porque ele não se reparava. Ele era expiatório, mas ele era provisório, ele não era perfeito. Então, o sacerdote, nessa função, exercer essa função, ele era então um representante legal dos homens diante de Deus. Eles que se aproximavam diante de Deus. E é interessante ver como o Antigo Testamento ele vai apontando para essa comunhão que nós temos com Jesus e com o próprio Deus em si, de que a oração ela é instituída de uma forma ampla, de uma forma abrangente, através do sacrifício de Cristo, por causa também desse ofício sacerdotal. Porque no Antigo Testamento, quem apresentava as petições do povo de Deus era o sumo sacerdote, né? As pessoas elas não tinham essa proximidade de chegar diante de Deus. E é interessante ver como Jesus ele cumpre isso. A gente leu aqui no início do capítulo 5, de 1 a 4, mas antes do texto aqui, no capítulo 4, do versículo 14 até o 16, diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É interessante, muito interessante ver que toda essa nossa aproximação, esse religamento, né, com o próprio Deus, é exclusivo da parte de Jesus. É por meio de Jesus que nós temos essa reaproximação com Deus, né? E com isso, né, a gente precisa, né, levar em consideração, assim como no Antigo Testamento a gente precisava enxergar ali e ver que o sumo sacerdote ele tinha qualificações. Isso era um apontamento, uma sombra daquilo que Jesus veio no momento oportuno da história concretizou. Nós precisamos também olhar para Cristo e perceber as qualificações que Jesus ele deveria ter como sacerdote, como sumo sacerdote do povo de Deus. A gente leu ali dos capítulos 5, de 1 a 4, e nós vemos ali nos versículos de 1 a 2 que, obrigatoriamente, esse sumo sacerdote ele precisaria ser um ser humano. Ele precisaria ser um ser humano. Não poderia ser um anjo, por exemplo. Não poderia ser como a gente estava falando das naturezas de Cristo nesses dias, a gente não seria eficiente se esse mediador ele fosse somente divino, se ele fosse um anjo, se ele fosse apenas o Deus, né, ele precisaria ser
humano, porque o sacerdote ele é a representação legal das pessoas diante de Deus. Ele precisaria ser humano, né? E é interessante ver como o autor de Hebreus ele vai construir toda uma narrativa falando de como Jesus ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior aos profetas. E é interessante ver que isso tudo culmina ali no ofício sacerdotal de Cristo, né? E esse mesmo sacerdote, que é Jesus, ele também deveria ser capaz de sentir os sofrimentos dos pecadores, né? A gente vai ver lá em Mateus capítulo 4, que Jesus, ele, quando estava no deserto, ele foi tentado por Satanás, né? Semana passada o pastor Patrick tocou nesse assunto, como Satanás ele pega de uma forma subjetiva a palavra de Deus e aplica de um jeito, de qualquer jeito, e Jesus com a própria palavra, de uma forma objetiva, ali, exercendo. É interessante essa passagem, porque ele mostra que Jesus, ele confronta a falsa aplicação das Escrituras com uma verdadeira aplicação da Escritura. E ali, sentindo as tentações, sendo, né, como ser humano, também exercendo essa tentação que ele estava passando, ele estava também expressando o seu ofício sacerdotal, porque o sumo sacerdote no Antigo Testamento era mais um ser humano que também cometia pecados, não é verdade? Então, tanto que, não sei se os irmãos têm conhecimento disso, mas existia uma precaução com o sumo sacerdote ali nesse sacrifício anual, né? O sumo sacerdote ele precisaria entrar no Santo dos Santos, e se ele tivesse algum pecado, ele morria. Ele era assim, não tinha choro nem vela, né, pastor Patrick? Tanto que quando ele entrava, amarrava-se uma corda na cintura dele, porque se o homem lá capotasse lá dentro, não dava para entrar para pegar o cara, tinha que puxar o corpo do indivíduo, né? Então isso mostra a imperfeição até mesmo do sumo sacerdote. E Jesus, sofrendo como homem, mostra, e não pecando, mostra a sua perfeição também como sumo sacerdote, e exercendo o seu ofício profético, usa a palavra para confrontar as mentiras de Satanás. É interessante que, vendo a aula do pastor Patrick semana passada, me lembrei de um pastor falando sobre isso, de que, é só um parênteses aqui, de que quando nós aplicamos mal as Escrituras, de quando nós não fazemos bom uso da palavra de Deus, nós estamos então exercendo uma teologia demoníaca. Porque foi o que Satanás fez. Pegou passagens da palavra de Deus e tentou contra o nosso Salvador, Jesus, ali. E Jesus, de uma forma, sendo o autor da salvação, sendo ali o detentor da própria palavra, sendo a própria palavra, como o pastor Patrick falou semana passada, aplicou de uma forma eficiente ali. E até mesmo no final desse evento, onde Jesus ele vence Satanás nesse episódio, né, pela palavra, Jesus ele é servido então por anjos, né? Então, que eram, né, os mensageiros do Antigo Testamento, e até mesmo ali no início do Novo Testamento, né? E uma outra característica, uma outra qualificação, né, que a gente está vendo aqui, quanto ao ofício sacerdotal de Cristo, é que esse sacerdote ele não poderia pegar para si mesmo esse ofício, ele teria que ser declarado entre as pessoas, entre os homens, aqui como diz o versículo 4, né, do capítulo 5 de Hebreus. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E Jesus sim, ele é esse homem, né, esse Deus homem, chamado por Deus, profetizado ao longo de todas as Escrituras, né, prometido, né, desde a eternidade. Então a gente vê essas qualidades necessárias que Jesus tem perfeitamente. Ser uma pessoa, um ser humano, estar sentindo as mesmas tentações, as mesmas dores, né, que as pessoas que estão ali, e não usurpando esse ofício para si mesmo, né? E nisso tudo, sendo então Cristo qualificado na sua vida para isso, ele então precisaria exercer algumas funções, né? Ele representaria então os homens, né? Ele
então ele ofereceria dons e sacrifícios pelos pecados, e ele então intercederia em favor do povo. E é muito bonito ver isso, né? De como o ofício sacerdotal de Cristo, ele não apenas quita a nossa dívida com Deus, mas mesmo assim é nos oferecido dons, é nos oferecido ali perdão dos pecados, a fim de que também nós agora possamos viver a plenitude da vida com Deus, né? No Antigo Testamento, a gente percebe que isso era momentâneo. Os sacrifícios ali apresentados, sacrificados, eles eram ali provisórios. Eles serviriam para se no começo do dia você cometesse um pecado, oferecesse o sacrifício, durante o dia você cometesse outro pecado, você teria que levar outro sacrifício lá onde estavam os sacerdotes e o sumo sacerdote, né? Então pensa, gente, era um açougue a céu aberto. Os cenários ali sacerdotais do Antigo Testamento, né? Pensa, a gente vai ler Levítico, a gente vê uma série de sacrifícios que eram ali quanto aos seus respectivos pecados. Então pensa, eu olho para a minha vida, eu tenho certeza que você olha também para a sua vida, e percebe quantos pecados cometemos diariamente, todas as horas, todo momento. Seja numa palavra, seja num olhar, seja num toque, seja num pensamento. Nós precisamos sim fazer essa autoanálise e entender que o sacrifício de Cristo, que não foi um sacrifício qualquer, não foi um bezerro morrendo, não foi uma ovelha morrendo, foi o Filho de Deus que se ofereceu no nosso lugar, né? E nós precisamos olhar para isso e perceber essa realidade e ter em mente de que o sangue de Jesus, ele é muito caro, ele é muito precioso. Ele é o sangue do próprio Deus. Parou para pensar nisso? O sangue do próprio Deus ali vertendo. E nós, como o pastor Patrick falou hoje da nossa devocional, nós muitas vezes preferimos estar na escravidão do pecado. Nós fazemos pouco caso muitas vezes pelo que Jesus fez por nós, né? Então nós precisamos olhar para a obra de Cristo e perceber que nisso tudo o seu amor é expresso, a sua vida é derramada por mim e por você. Isso é belo, porque nós estamos toda hora precisando disso, e Jesus, um ato único de amor, ele ali então compensou, ele então pagou toda aquela dívida que nós tínhamos quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Essa é a palavra, inimigos de Deus. Alguma coisa que os irmãos queiram falar, comentar? Elias, por favor. E a diferença entre Jesus, sacerdote, e o sacerdote antigo é que o sacerdote antigo, o povo pecava à vontade lá e ele não estava nem aí, né? Ele só queria ver depois o sacrifício, ver o sangue derramado lá dos animais. Enquanto que Cristo não. Cristo, ele é onipresente na vida de cada um de nós. Ele está presente, nos orientando a fazer aquilo que nós temos que fazer. E quando nós não obedecemos, ele é onisciente. Ele está na nossa consciência avisando, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai sofrer. Então, a diferença entre o sacerdote e Cristo é muito grande, né? É muito grande. Agora nós gozamos da presença dele e sabemos que ele está na nossa consciência, nos orientando e nos alertando para não fazermos coisas erradas. Exatamente. E isso é um dom daquele tipo de sacrifício que só pode ser dado por Deus, né? Como que um ser humano pode dar bênçãos? Como que um ser humano pode dar dons para outro ser humano pecador? O problema de Arão é que ele era simplesmente um ser humano pecador, que mesmo sendo levantado ele já era levantado como a boca de Moisés no Antigo Testamento. Lá quando Moisés precisava falar com o faraó, quem falava através de Moisés era Arão.
E a gente vê ali que Arão, mesmo depois da libertação maravilhosa que aconteceu, Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, ficou muito tempo, o povo ficou estressado, ficou raivoso, né, com essa demora de Moisés, e foi direto a Arão, em vez de Arão exortar aquele povo a não construir um bezerro de ouro, Arão foi lá e fez toda a parafernália, fez todo o corre, toda a logística para levantar ali um bezerro de ouro. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, diante do não de Deus, ou diante da demora da resposta de Deus, nós levantamos falsos deuses no nosso coração? E o ofício sacerdotal de Cristo nos lembra isso: existe um Deus, existe um sacrifício perfeito, e nós precisamos olhar para isso, nós precisamos olhar para Jesus e entender que Jesus é esse Deus que se entregou. Outro problema de Arão é que Arão, ele não poderia se entregar como sacrifício, e Jesus voluntariamente faz isso. Nós, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, nós precisamos entender que existem dois tipos de obediência no que Cristo fez por nós, né? A gente está falando então de uma obediência ativa e também de uma obediência passiva da parte de Cristo, né? A gente vê aqui que o sacrifício de Cristo, ele fala quanto à obediência ativa de Jesus, nesse sentido, que Jesus, ele fez uma expiação vicária, ele fez uma expiação, e não estou falando de expiação com S aqui, tá, gente, que é de espiar, de chegar lá ser um espião, não, é expiação com X, a fim de você jogar fora, lançar fora tudo aquilo que existe de ruim, né? Então, uma dessas naturezas da expiação de Cristo, na questão da sua obediência ativa, é a expiação vicária, né? Porque Jesus, ele fez isso voluntariamente e se colocou no lugar do seu povo. E algo que é interessante quando a gente está falando de dons, quando a gente está falando de bênçãos da parte da expiação de Cristo, é que isso pode ser resumido em uma palavra: justificação. Justificação. Os méritos de Cristo agora são aplicados no seu povo. É importante a gente falar isso porque muitas vezes a gente cria aquela mentalidade de que Jesus, ele veio como um remendo na história, sanou nossa dívida com Deus e agora nós podemos viver livremente. Agora nossa dívida está paga e nós agora podemos, né? Jesus foi embora, Jesus agora está lá no céu com Deus Pai, à direita de Deus Pai, e nós estamos aqui vivendo. Muito pelo contrário. Nós, diante da realidade que nós estamos, diante dessa criação, nós precisamos entender que o nosso pecado, ele é um estrago que é eterno. A morte que nos é cometida pelo pecado é eterno. E por isso, essa bênção, esse dom de vida precisa também ser eterno. E isso se dá através de Deus. E Jesus, sendo Deus, nos oferece isso voluntariamente. E agora ele nos coloca dentro de nós, coloca na nossa vida as suas obras, os seus méritos, a sua perfeição. Nós, seres humanos que pecamos, Jesus, que é ser humano, que não pecou, mas que sentiu tudo o que nós sentimos, se compadeceu de nós, morreu por nós e agora coloca os seus méritos em nós. Isso é muito importante quando estamos falando sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Porque não foi simplesmente uma profecia cumprida porque foi apontada do sacrifício de um monte de bode. Não, não é isso. Senão fica algo muito simplista. Algo que já aconteceu e não vai mais acontecer. Não, o sacrifício de Cristo, ele é permanente. Ele acontece na nossa vida diariamente. Porque Jesus, ele é Deus eterno. As suas obras são eternas. E até mesmo a sua intercessão é eterna. Quando nós também estamos falando sobre a obediência ativa de Jesus, nós estamos falando sobre isso, sobre os méritos, né? Onde Jesus, ele teve méritos, adquiriu mérito diante de Deus Pai, a fim de comprar o seu povo. E a fim de dizer, esse povo agora é meu. É meritorioso da parte de Jesus Cristo, essa obra, né? Nós vemos também dentro da obediência ativa de Jesus, quanto à sua obediência, que ela foi
perfeita, uma obediência sem mácula nenhuma, e essa obediência ela foi completada. Ainda não vai acontecer coisas da parte de Cristo no sentido de sanar essa dívida. Não, foi definitivo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, vai falar sobre essas questões do sacrifício. Do sacrifício que foi agora de uma vez só feito, e isso vale para todo mundo. Isso vale para as pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, daqueles que creem em Jesus. Quando nós, então, estamos falando sobre a obediência passiva da parte de Cristo, nós precisamos lembrar que essa obediência passiva, ela tem a ver com as profecias que foram faladas sobre ele, né, sobre Jesus. Também tem a ver quanto a ser algo voluntário, né, onde Jesus ele se entregou ao sofrimento, e não apenas ao sofrimento da cruz do Calvário, mas isso é importante lembrar, desde sua concepção, onde Deus se fez homem. A gente precisa também falar sobre essa obediência que ela foi passiva, né, mas que foi eficaz, né? E também falar que essa obediência passiva ela foi agradável a Deus. Isso é de extrema importância. O sacrifício ele precisaria ser perfeito. Ele precisaria sanar perfeitamente a ofensa contra Deus. E em Jesus isso foi concretizado. Então, através da obediência ativa e passiva do nosso Redentor, nós podemos então sim dizer que Jesus ele cumpriu isso de uma forma perfeita. Perfeita. Alguma colocação que os irmãos queiram dar, queiram colocar? Não? Então a gente precisa olhar também para as Escrituras e lembrar que o modo como Cristo exerce as funções do ofício sacerdotal. Ele vai não apenas sanar essa dívida que nós temos, mas isso também vai consolidar aquilo que Adão deveria ter feito. Adão ele deveria ter ali, né, exercido esse como cuidador, como mantenedor da criação, como um ser humano que tinha ali contato e comunhão com Deus. Ele deveria sim ter sido obediente, e Jesus ele cumpre esse papel, como a gente vê lá em Romanos 5, como esse segundo Adão, né? Como o representante legal de todos os eleitos de Deus, né? Cristo então ele fez isso entregando a sua vida, e ele também intercede por nós. E é interessante ver como que se conecta essa questão de sacrifício e a intercessão, a oração de Jesus, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos ali o sacrifício como não apenas um sacrifício que é morto, que tem seu derramamento de sangue, mas também nós olhamos para um sacrifício que ele é queimado. Ele é oferecido em holocausto para o Senhor, né? E é interessante ver que as figuras da fumaça, ou até mesmo do incenso que tinha dentro desse ambiente de sacrifício, ele era atrelado e ele era um símbolo da oração do povo subindo aos céus, da petição de perdão pelos pecados, ou até mesmo de pedidos de comunhão. E é interessante ver que não existe essa oração, não existe essa fumaça sem antes o sacrifício. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Jesus como aquele que intercede por nós, intercedeu aqui enquanto estava habitando entre os homens. A gente pode ver a oração sacerdotal de Cristo lá em João 17, que é excepcional. É uma dos textos, o pastor falou hoje aqui sobre o texto de Neemias ali, ser um dos favoritos dele. A oração sacerdotal de Cristo de João 17 para mim é impactante. E a gente vê que ao longo de todo o resto do Novo Testamento, onde os apóstolos, onde os outros escritores do Novo Testamento falam que Jesus ele é o nosso intercessor, aquele que está à direita de Deus e intercede por nós, né? Então é interessante a gente ver e a gente reparar que existe sim essa conexão entre o sacrifício e a intercessão de Cristo. Existe essa relação, porque não existiria
a intercessão se não tivesse antes o sacrifício. E o contrário também. A finalidade ali do sacrifício é gerar essa comunhão, é agradar, é sanar o que Deus tinha ali por nós, né? A dívida que Deus tinha, que a gente tinha com Deus, melhor dizendo. Então, nós precisamos saber disso, né? Entender que o meio de graça da oração que nós temos hoje com Deus, ele é, sim, esse derramamento também dos dons que Deus, que através do sacrifício de Cristo, que Deus nos dá. Nós podemos hoje orar porque Jesus se sacrificou por nós. Nós podemos hoje ter comunhão plena com Deus porque Jesus se sacrificou por nós. Nós temos, como o seu Elias falou, sobre Jesus habitar em nós, nós temos o poder do Espírito Santo em nós porque Jesus morreu por nós. Nós podemos ter essa total comunhão com Deus, nós somos religados novamente com Deus por causa do sacrifício de Cristo. E nós precisamos observar que, por mais que a gente pode entender que o ofício sacerdotal de Cristo, ele é, entre os 3 ofícios, ele é o que mais toma essa ênfase, porque nós chamamos Cristo de Redentor, nós chamamos Cristo de Remidor, nós vemos que a obra de Cristo sendo consumada pelo seu sacrifício, nós podemos dizer sim que o ofício sacerdotal ele não é o mais importante, mas ele é o coração, ele é o que pulsa toda essa obra de Cristo, né? Sem se desvincular, obviamente, do ofício profético e do ofício real, porque os 3 são eternos, né? Jesus, ele é eternamente rei, Jesus é eternamente sacerdote e Jesus é eternamente o profeta. Vai ter um momento que nós não vamos ter mais a Bíblia, pastor Patrick, você acredita nisso? Quando nós estivermos com Jesus lá para sempre, a gente não vai mais ter a Bíblia, correto? A gente não vai ter emprego, não vai ter pastor para falar, né? Porque a gente vai estar diante da palavra, a gente vai estar ouvindo da boca do próprio Deus as palavras de Deus. Nós vamos estar ali na eternidade porque Jesus consolidou isso através do seu sacrifício remidor. Ao contrário do que muitos, eu já vi até reformado falando isso, falando que apenas o ofício real de Cristo vai permanecer eternamente, o que não faz sentido. O que benefício traz, ou que garantia traz ofícios que não são eternos? Partes do trabalho de Cristo, do próprio Deus, valer só por uma época. Não, nós estamos falando de Jesus. E nós estamos falando sobre um Deus eterno que faz uma obra perfeita. E aquilo que é perfeito, essencialmente precisa ser eterno. Nós não conhecemos o que é eterno, o que é perfeito, porque nós ainda não temos essa similaridade, essa proximidade com o que de fato é eterno. Pastor Patrick, queria falar? Quer falar de novo, pastor, para quem está assistindo a gente possa ouvir? O Gui está aqui com o microfone. Cadê? Está aqui, ó. Todos os ofícios, eles são eternos, irrevogáveis. Você não pode tirar um ofício de alguém. Você pode tirar o ministério, por exemplo, você pode me mandar embora, né? Eu fico desempregado aqui, beleza, mas o ofício em si, que é o ofício de Cristo, né? Os 3 ofícios não podem ser revogados. E como Cristo é Deus e eterno, então não faz o menor sentido argumentar que a partir de algum momento Deus deixa de ter algum ofício. Afinal de contas, ele é eterno. E tudo que é eterno nele é eterno para sempre. Exatamente. Eu já toquei aqui no assunto em outras aulas. Uma das seitas que a gente, infelizmente, nós tratamos muito como denominação, que são os adventistas do 7º dia, tratam que o ofício sacerdotal de Cristo vai acabar em algum momento, né? Na sua volta, o ofício sacerdotal de Cristo vai acabar. Jesus, nesse momento, está no Santo dos Santos, lá entrou em 1800 e bolinha, né, Rev? Jesus entrou no Santo dos Santos através ali de uma previsão, de uma profecia que foi dada, e que agora esse espírito, né, essa revelação, a continuidade da história é dada através da Ellen White, e o selo é o sábado. Ignorou o Espírito Santo, acabou com o ofício sacerdotal de Cristo e tem crente chamando isso de denominação. Não é, tá, gente? É seita. Porque atenta contra a pessoa de Deus Espírito Santo e a pessoa de Deus Filho.
Tá? Então, assim, não tem como falar que o ofício de Cristo, algum ofício de Cristo, seja temporário. Na verdade, é eterno. É eterno. E nós precisamos ter isso em mente. Nós olhamos para o ofício sacerdotal de Cristo e nós vemos esse ofício brilhar. Porque, de fato, é o que sana o nosso déficit. É o que sana a nossa problemática. É o que nos dá bênçãos. É o que nos aproxima de Deus. Mas isso não diminui também o ofício real e o ofício profético de Cristo. Porque enquanto Jesus ele estava exercendo o seu ministério na sua humilhação como Deus encarnado, ele estava sendo um perfeito profeta. Ele estava sendo ali, e ele é apresentado também como a palavra de Deus. Né? E nós também vemos que esse Jesus é o mesmo Jesus que vai voltar como um rei poderoso, que governa com cetro de ferro. Não é isso que a gente vê nas profecias dos Salmos? Não é isso que a gente vê em Apocalipse? Nós vemos Jesus sendo um Deus todo-poderoso. E olha só, eu gostaria de abrir com os irmãos lá no Salmo 110, para que isso fique cada vez mais lúcido na nossa mente, de ver como Jesus ele vem como rei, e ele vem também como um perfeito sacerdote. Salmo de número 110. Vamos ler ele todo, que ele é bem curtinho. E diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. O Senhor lhe enviará a Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho no alvorecer, virão os seus jovens. Versículo 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Esse aqui é um salmo, no Antigo Testamento, falando sobre o poderio de Jesus Cristo como Deus, como rei e também como profeta. Mas profeta não apenas como sacerdote, melhor dizendo, não como segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um personagem bem curioso que aparece lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão ele ainda está ali falando com Deus, ele mostra todo esse episódio da vida de Abraão, e a gente vê ali que Melquisedeque ele é um rei sacerdote. Ele é um rei sacerdote da cidade de Salém, que é a antiga Jerusalém, né? Lá na época ainda, antes mesmo de existir um povo de Deus. Né? E a esse rei de Salém, que é Melquisedeque, que é um rei que também é sacerdote do Deus vivo, ele se apresenta dessa forma. Então, Abraão apresenta o dízimo ali, dá o dízimo de todos os espólios de um evento que aconteceu ali anteriormente, na libertação do seu sobrinho Ló, que estava preso. Mas, ao longo de toda a Escritura, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Quem que é esse Melquisedeque? Quem que é esse Melquisedeque? Quer falar, pastor? Quem que é esse Melquisedeque? Não quer falar? Acho que você poderia falar melhor que eu. Melquisedeque ele é conhecido na teologia como uma tipificação de quem é Cristo. Ele é como se fosse não apenas uma sombra, ele é mais do que uma sombra. Ele não é como, por exemplo, Adão, que era um tipo de Cristo ali que apontava para uma aliança. Mas é como se fosse uma teofania, ou seja, um aparecimento do próprio Cristo, da segunda pessoa da Trindade, no Antigo Testamento. Muitos intérpretes falam isso. Na verdade, é a interpretação mais conservadora entre os nossos círculos mais reformados. Mas existem outras interpretações, e essa interpretação se dá justamente porque em Hebreus, quando a gente vai ver lá nos capítulos 5 a 7, capítulo 7 é o ponto central ali da carta aos Hebreus, nós vamos ver sobre essa questão de Cristo sendo sumo sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo essa ordem, segundo esse mesmo direcionamento de Melquisedeque, lá em Gênesis 14, onde ele se apresenta não apenas como um sacerdote, um sumo sacerdote do Deus vivo, mas ele se apresenta ali também como rei de Salém, ou de Jerusalém, né? Posteriormente, como ficou conhecido esse lugar. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos enxergar isso. Precisamos, como nós falamos semana passada, ver que Jesus ele não é apenas o detentor da palavra, ele é a própria palavra, né? E ele é aquele que sustenta toda a palavra. Assisti tua aula, pastor. Foram esses 3 termos que o senhor usou semana passada. Então, nós também precisamos ver que Cristo, ele como sumo sacerdote perfeito, ele é perfeito porque ele, ao mesmo tempo que ele oferece o sacrifício pelo povo de Deus, ele voluntariamente se oferece também como sacrifício, diferente de Arão. É por isso que não é da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. E ele também se apresenta como um rei perfeito, um rei que coloca seus inimigos sobre estrados dos seus pés, que é uma linguagem onde os reis, quando eles dominavam um lugar, eles tinham o seu trono e eles tinham como se fosse um caixotinho debaixo do pé dele ali para ficar descanso, e aquilo ali é o estrado. Então, ali está sendo mostrado Deus Todo-Poderoso colocando seus inimigos sobre os seus pés. E com isso eu já estou enganchando para a próxima aula, da semana que vem. Mas uma coisa que eu gostaria muito de cativar a mente dos irmãos a perceberem. Quando nós olhamos para Adão, quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, quando nós olhamos para Jó, que provavelmente no tempo histórico ele estava ali em Gênesis, né, pelos tipos de ritual que eram feitos ali, pelo tipo de procedimento de tratamento com Deus que tinha ali. Quando nós olhamos a Noé, quando nós olhamos para Enos, quando nós olhamos para Sete, quando nós vemos Caim e Abel oferecendo sacrifícios ao Senhor, nós vemos ali que, de uma forma muito emblemática, né, na própria pessoa de Abraão, ali apontando para Cristo, nós vemos que naquele episódio em que Abraão ele precisaria levar Isaac para ser sacrificado na terra de Moriá, que lá em Gênesis 22, que Deus ele misericordiosamente providenciou um sacrifício, a fim de que ele não sacrificasse o seu filho. Ali Deus ofereceu um sacrifício para um homem. Quando nós vemos mais para frente, lá em Êxodo, com toda a libertação do povo de Deus, com a instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, nós vemos ali que uma das premissas ali para passagem, para a Páscoa do Senhor, era que cada família deveria oferecer um sacrifício e pintar os umbrais das suas portas. Na progressão da história, Deus ali está oferecendo não apenas um sacrifício para um homem, mas para uma família. Já no deserto, quando o povo de Deus estava liberto, estava indo à terra prometida, Deus institui ali e mostra a sua lei, estabelecendo ali um pacto com todas aquelas pessoas que haviam sido libertadas. Lá em Levítico 16, nós vemos leis referentes aos atos sacrificiais, a fim de que esses sacrifícios agora, deixando de ser apenas para uma família, fossem sacrifícios direcionados a uma nação completa. Nós vemos também depois, ao longo de todo o cumprimento do Novo Testamento, depois daquela primeira dispensação que foi o Antigo Testamento, melhor dizendo, nós vemos que Jesus, segundo Gálatas 4, na plenitude do tempo, onde Jesus veio, e nos evangelhos é mostrado que Jesus, sendo a plenitude do sacrifício, não apenas se sacrifica por um homem, não se sacrifica apenas para uma família, não se sacrifica apenas para uma nação, mas se sacrifica para o mundo todo. Um Deus que chama a gente, ao homem ao arrependimento, que chama o homem a ter uma comunhão plena com Deus. Não apenas oferece um sacrifício, mas que continua exercendo esse ofício sacerdotal, intercedendo por nós até a sua volta. E, ao longo de todo esse tempo, não nos chama de Patrick, de Mariellen, não nos chama de Fábio, nos chama de filhos de Deus, nos chama de povo eleito, geração santa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nossa identidade agora é dele, porque Jesus, no seu sacrifício perfeito,
derramou seu sangue e comprou a minha vida e a sua vida. E por isso nós podemos andar confiadamente, porque como essas bênçãos são derramadas através desse sacrifício, o Espírito Santo habita em nós, que nos ensina e nos fala tudo o que Jesus nos ensinou, como profeta. E nos fala que nós não podemos desanimar. Nós temos um sacrifício muito caro que nos é colocado. Nós exercemos, através da justificação que Cristo nos dá, todos esses ofícios. E nós, ao contrário de que muita gente fala, nós, como reformados, acreditamos no sacerdócio de todos os crentes, onde todos nós somos sacerdotes do Senhor, devemos nos apresentar também como ofertas agradáveis a Deus, todos os dias da nossa vida, onde o nosso louvor, onde a nossa adoração precisa exalar aquela fumaça de holocausto que agrada ao Senhor. Isso é perfeito, porque hoje nós não precisamos oferecer mais bicho morto, nós não precisamos queimar carne só no churrasco de domingo, aí isso é bom, mas nós não precisamos fazer mais isso para conseguir perdão de pecados, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Ele é a resposta para a nossa vida. Ele é a resposta para os nossos dilemas. Religião, na verdade, significa isso. Religar. É uma palavra do latim, pastor. Sabia disso? É uma palavra do latim que significa religar. A nossa religião, ela não é simplesmente como uma expressão social, uma expressão cultural. A nossa religião é baseada naquele que de fato pode trazer reconexão, religar o nosso relacionamento com Deus, sanar a nossa dívida. E nós só temos isso único, exclusivamente através do mediador Jesus Cristo. Não por Maria, né, seu Elias? Não é por Maria. Não é por nenhum apóstolo. Não é por nenhum outro profeta, ou pseudo-profeta, como o pastor Patrick falou semana passada. Não estou desmerecendo os homens da Bíblia, grandes mulheres da Bíblia, como Maria, como os apóstolos. Mas todos eles falaram que a salvação vem através de Jesus. Somente em Jesus nós encontramos perdão e remissão dos nossos pecados. Não apenas o seu pecado, não apenas da sua família, não apenas do nosso país, mas remissão do pecado do mundo, dos eleitos que estão espalhados no mundo. Homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Nós estamos no mundo onde tem muita gente que ainda não ouviu falar do Evangelho e estão só esperando a manifestação dos filhos de Deus desse tempo. Então, que o sacrifício de Cristo, que o ofício sacerdotal de Cristo, lembre-se daquilo que Jesus fez por você e daquilo que Jesus faz em você todos os dias e do chamado que ele te deu como sacerdote, como um sacerdote do próprio Deus, o sacerdócio do próprio Deus que lhe foi dado, a fim de pregar o Evangelho, a fim de orar por aqueles que ainda não conheceram a Cristo, a fim de orar e de ser luz no mundo e sal dessa terra. Era isso que eu queria falar. Que Deus então assim nos abençoe. Queria pedir para o pastor Patrick nos conduzir em uma oração, mas antes, pastor Patrick, deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos têm alguma coisa que queiram colocar? Algum comentário? Não? Então vamos orar, pastor? Senhor Deus, nós reconhecemos de fato que o Senhor é o nosso único intermediador, é o sacerdote que nos guia no culto verdadeiro, é o Senhor que ministra aos nossos corações a palavra, que ministra a salvação nas nossas vidas. Louvado de fato seja o seu nome para todo sempre. Nós declaramos, Deus, que nós te amamos, que nós realmente nos entregamos ao Senhor, reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário e reconhecemos que somente o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o teu nome pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará pela vida de cada um de nós. Nós te louvamos por essa palavra, por essa aula, por esse momento e cada momento que nós podemos passar na sua presença. Nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, nós amamos o Senhor. Continua ministrando nas nossas vidas, continua nos fazendo cada vez mais santos, mais parecidos com o Senhor, continua nos fazendo nos arrepender dos nossos pecados, trazendo e ministrando às nossas vidas a Tua palavra, a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós clamamos, Deus, para que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.